Pavicon, com você por novos caminhos. Sulgás, a energia do futuro mais perto de você, governo do estado do Rio Grande do Sul. Bom Tempo Móveis, Iguatemi e Avenida Guete. E Escola Superior do Ministério Público, compromisso com o futuro. As investigações das corrupções em Brasília, no setor público, dominaram os noticiários da semana, como aliás o mês e muito mais, como também tiveram prioridade aqui no Conversas Cruzadas. Aqui nesse programa, sempre diversificando os enfoques desse assunto. Então hoje nós vamos a um apanhado dos acontecimentos, não sob o prisma dos políticos, sociólogos ou cientistas políticos, ou mesmo professores. Todos eles com preciosas contribuições quando aqui compareceram. Nós convidamos hoje intelectuais que têm se notabilizado na literatura ou nos meios acadêmicos, na sequência dos propósitos desse programa, em seus debates, de alcançar as análises o mais abrangentes possíveis. Então, esta é a participação de hoje dos nossos convidados e tenho certeza que vão gostar. Os nossos convidados no programa de hoje são o doutor em filosofia, professor na URGS, PUC, atualmente na Unicinos, Carlos Roberto Cerny Lima. O também doutor em filosofia, coordenador do pós-graduação em filosofia na PUC, escritor Eduardo Luft, que ainda há poucos dias, 2 semanas, lançou sobre a coerência do mundo. E ele vai nos falar daqui a pouco sobre a coerência na política. O jornalista, escritor, professor na Faculdade de Comunicação Social na PUC, Juremir Machado da Silva. E o doutor em letras, escritor, patrono da Feira do Livro do ano passado, Donaldo Schiller. O nosso programa tem o patrocínio de Pavicon, com você por novos caminhos, Sulgás, a energia do futuro mais perto de você, Bom Tempo Móveis, Iguatemi e Avenida Guete. E Escola Superior do Ministério Público, compromisso com o futuro. Nesse bloco inicial, vou pedir inicialmente um comentário de cada um dos nossos convidados sobre o que estamos vivendo na política, os escândalos, as corrupções, as acusações, as intermináveis audiências. Juremir Machado da Silva, prazer em tê-lo aqui de volta, boa noite. Boa noite, Lazier, o prazer é meu de estar aqui na tua companhia e de colegas tão brilhantes a quem eu admiro tanto. Pena que num momento tão delicado da vida brasileira. Eu entendo que nós estamos vivendo algo tão impressionante e triste quanto foi a época do impeachment do Collor. Talvez não resulte em impeachment do Lula, embora o que está ocorrendo até enseje pedir o impeachment do presidente. Acho que isso não será feito porque hoje o PT é a situação. Eu tenho certeza de que se fosse o oposto, se fosse um outro partido no poder e o PT na oposição, ele estaria pedindo o impeachment do presidente hoje, porque as denúncias são muito graves. Eu acho que existe aí uma engrenagem que funcionou como uma armadilha para o próprio PT. O PT, quando chegou à presidência da República, tinha 3 opções. Ou ele governava sozinho e rapidamente seria acusado de isolamento e o Lula certamente teria sido comparado a Hugo Chávez da Venezuela, ou ele tentava se aliar com os partidos de centro-esquerda, PSDB, PMDB, ou até mesmo com o PFL, que não queriam, porque eram, principalmente o PSDB e o PFL, os derrotados da eleição, e tinham até interesse mesmo em deixar o PT sozinho por algum tempo para que ele se isolasse, já pensando no futuro político, portanto era impossível, ou ele se aliava com aqueles que estavam disponíveis para qualquer negócio, a banda podre. Como o PT não podia governar sozinho, é a questão de não ter maioria no Congresso, de precisar de um governo de coalizão, que fez o PT? Se aliou com quem se apresentou para a aliança. Resultado, durante algum tempo, essa aliança foi funcional, foi pragmática, serviu até para aprovar algumas reformas, curiosamente, do interesse, antes de tudo, dos adversários do PT,
a reforma da Previdência, por exemplo, ela estava em oposição ao que sempre foi o ideário do PT. E depois, certamente, os negócios aconteceram, porque essa é a prática do troca-troca na nossa República, até o momento em que o cenário eleitoral, que já se descortina para o próximo ano, começou a surgir. E aí, o PT, que pensava realmente nessa piada que tem sido, nessa anedota que tem sido sempre rememorada, do sapo e do escorpião, o PT achou que era o escorpião e que estava usando o PTB, o PL e os outros como sapo para atravessar o rio. Mas, na verdade, o PT era o sapo. E, na metade do caminho, esse acordo foi denunciado por aqueles que aceitaram participar dele e tiveram um duplo benefício. Participar enquanto foi interessante e, no momento oportuno, se autodenunciar para afundar o PT, para afogar o PT. Não é à toa que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já está dizendo aí, aconselhando o Lula a não se candidatar. Ou seja, tudo isso aí que o PT fez, lembrando a velha política leninista de dar um passo atrás para dar 2 passos à frente, do tipo, vamos fazer certos acordos, é da política, é do jogo, é em nome do nosso projeto, nós vamos dar muitos passos à frente com isso. Isso serviu, na verdade, de armadilha, porque o PT não contava com o seguinte, que os aliados, aqueles que participaram do jogo, aqueles que enfim, como Roberto Jefferson, só pode contar o que está contando porque participou. O PT não contava que ele viesse a dizer, olha, isso aconteceu, eu sou a prova viva de que aconteceu. Então, o PT caiu na armadilha que foi montada para ele, da qual ele foi cúmplice, foi conivente, achava que ia ter todos os benefícios, não podia imaginar que em algum momento os seus, vamos dizer assim, a palavra forte, os seus cúmplices viessem a entregar o jogo. Então, o que nós temos hoje é um quadro triste em que as esperanças de todos os que apostaram no PT foram por água abaixo. Professor Eduardo Luft, suas observações, boa noite. Eu quero primeiro agradecer ao convite, saudar a presença dos colegas ilustres, daqueles que nos assistem. Eu gostaria de fazer ter uma impressão um pouco mais distanciada dos eventos, pensar o país a longo prazo, dentro da história, vamos dizer assim. Parece claro que a crise é mais grave do que a crise do Collor, no seguinte sentido, a crise política que levou ao impeachment do Collor envolvia um partido fundado pelo Collor, se não me engano, o PRN, e o PC Farias. Tinha apoio de forças políticas, evidentemente, mas no momento em que surgiu a grande questão política, de novo por meio de comunicação, como ocorre agora, né, felizmente, o que ocorreu como solução é o isolamento do presidente, então o impeachment, e desse modo foi solucionada a crise naquele momento. Só que hoje em dia não é assim, a crise atual envolve lideranças de 4 grandes partidos políticos, muito importantes na atualidade, pela situação política atual, que é o PP, o PTB, o PT e o PL, o que envolve a boa parte do parlamento, e, por outro lado, envolve o presidente num sentido bem evidente, se é verdadeiro, que diz o Jefferson, tudo indica que seja verdadeiro, as denúncias mais graves, por exemplo, no Mensalão, ou o presidente sabia, o que é muito grave, ou ele não sabia, que também é muito grave. Quer dizer, o que ocorre? A crise, então, atinge os dois principais eixos do poder em Brasília, paralisa o governo, a presidência, e, de certo modo, traz muitas dificuldades para o próprio Congresso. E a solução, então, eu vejo como mais difícil nesse sentido. Quer dizer, ela precisaria de uma mudança mais forte, mais profunda do que ocorreu anteriormente. Nesse sentido, a crise é mais grave. Caminhos para uma solução parece que têm sido já apontados, e de modo muito paradoxal. Eu quero citar aqui uma circunstância que eu acho que eu gostaria de debater também e ouvir a opinião dos colegas, né, no programa. Eu me lembro de uma coluna do Paulo Santana, se não me engano, na terça-feira, que falava que falta, nessa atual circunstância política, um líder nacional, um líder político. E por que falta? Eu acho essa consideração muito importante. Né? Por que falta um líder? Porque supostamente o líder deveria ser o presidente, está acuado. Né?
dentro do Congresso não se vê liderança. E, paradoxalmente, se a gente entende por líder, não aquele que moralmente dirige a situação, não é uma questão de juízo de valor, mas aquele que está à frente dos eventos, quem está liderando os eventos é o Roberto Jefferson. Porque você vê, quer dizer, ele mais ou menos ensaia a solução para a crise. O que ele fez? Ele isolou o presidente Lula, não envolve o presidente Lula. Ou seja, ele quer uma solução dentro do próprio Congresso, que provavelmente é o que vai acontecer, porque a crise seria muito grande se envolvesse diretamente o Lula. Faz críticas e denúncias que resultam sempre em atitudes por parte do governo. Não é o governo que lidera, mas é o Jefferson que indica e que depois o governo faz. O José Disseu caiu porque o Jefferson pediu. Furnas agora, 3 diretores caíram porque o Jefferson denunciou. Então é uma situação para o país muito delicada nesse sentido de que aquele que seria, no começo da crise, o alvo, né, se torna o acusador e a liderança nesse sentido aí, não questão de juízo de valor, né, mas de fato do processo. Então, eu acho que o que se espera, nesse grosso modo, é uma solução política interna dentro do Congresso, liderada preferencialmente por pessoas de alto nível que se encontram lá no Congresso. Jefferson Pérez, por exemplo, né, do PDT, ou nosso Pedro Simas. Há gente boa no Congresso, no sentido de uma mudança da situação. Eu julgo a crise mais grave do que a crise do Collor, de mais difícil solução. Professor Carlos Roberto Cirne Lima, boa noite. Boa noite. Eu acho que quase todos os fatos importantes e opiniões ético-morais, políticas sobre o assunto já foram dadas na imprensa e no rádio e na televisão nas últimas semanas. A rigor, então, o que eu quero me distanciar um pouco mais do assunto, para num sobrevoo tentar ver o que nós devemos e podemos fazer. As análises feitas pelos meus, aliás, 2 ex-alunos, não é? Juremir e Luft, eu acho absolutamente certas, corretas, mas muito coladas ao dia a dia. E a posição do filósofo tem que ser um pouquinho mais distante. Então, a primeira coisa que eu acho muito bom que tenha ocorrido essa crise. Sem crises, nenhuma coisa vai adiante. Aliás, crise em grego significa exatamente isso. A ocasião em que a gente pode superar e subir um degrau. E eu espero que isso aconteça. Se isso não acontece, há uma dissolução. O país se desmancha. Esse, aliás, é o motivo porque o Jefferson não está acuando Lula, que evidentemente sabia se não de tudo, de muita coisa. Porque se ele não sabia, é um enorme incompetente. Agora, se a gente bota todo o país numa crise, o país pode submergir. Então, acho muito sábio do Lula e dos outros todos que estão envolvidos, do Jefferson e de todos os outros que estão envolvidos, que deixem o Lula poupado. O problema agora, do ponto de vista mais distante, mais filosófico, eu acho muito bonito uma coisa que eu, em oposição à maioria dos intelectuais acadêmicos da minha idade, aprendi quando eu tinha 20 e poucos anos. Quando eu saí de Munique, da filosofia, e fui para Frankfurt, eu assisti aulas do Adorno e do Horkheimer. Então, eu sou um dos poucos intelectuais da minha idade que nunca foi marxista. Por quê? Porque tive professores que já naquela época mostraram as contradições e, aliás, fizeram a predição do que ia acontecer. A chamada escola crítica de Frankfurt é crítica de quê? É crítica do marxismo. Então, escola crítica se chama crítica do marxismo. E esse é o motivo porque eu mesmo, nos ardores da juventude, sempre fui muito crítico com relação ao marxismo. E na minha geração sou um dos poucos. E eu acho muito bom que aquela profecia antiga da escola de Frankfurt esteja se verificando. O partido de esquerda, o operário subiu ao poder
e não ocorreu milagre nenhum. Isso vai significar para o futuro da América Latina e do marxismo no mundo, não digo que um ponto final, mas um ponto que os frankfurtianos apontaram, tem que haver uma mudança, uma crítica tão grande que do marxismo antigo não sobe quase nada. Isso eu acho altamente positivo. A segunda coisa que eu acho altamente positiva é que nunca na história do Brasil que eu presenciei houve uma liberdade de imprensa tão grande como a que está havendo agora. Tanto na imprensa impressa como nos meios de comunicação. Isso é uma conquista que nós nunca na nossa história tivemos. E nunca tivemos uma parcela tão grande da população envolvida nos acontecimentos, ouvindo e opinando sobre esses acontecimentos. Isso eu acho fantástico. Terceiro, eu acho fantástico que tudo indica que não se trata de problema de um partido, ou de dois partidos, ou de pessoas. Eu acho fantástico que o que está vindo para o centro das atenções é uma reforma de toda a nossa política. Não só a legislação, mas a atuação política. Isso agora veio para o primeiro plano. E este problema do primeiro plano não pode ser atacado diretamente. Se eu apresento ao Congresso qualquer mudança, por pequena que seja, o Congresso vai ser contra, porque ele estará cortando na própria carne, sem anestesia, o que praticamente ninguém faz. E não vamos exigir que todos eles sejam mártires e heróis. Não são. São homens como nós. Então o problema político vai para o centro e fica sem solução. Num programa do Lazier, há 2, 3 dias atrás, um grupo de juristas disse que a lei da reforma partidária teria que ter 15 ou 16 pontos e vão passar no máximo 2 ou 3, se é que. E se é que isso é posto em votação. Então agora o que a gente faz quando a grande estrutura do Congresso tem que ela se reformar tão profundamente que mude toda a estrutura dela e do país? E nós sabemos que isso é tremendamente difícil. Então, eu, como filósofo, à distância, acho que nós não devemos hoje atacar diretamente a reforma partidária em toda a sua grandeza. Devemos ficar satisfeitos se houver 2 ou 3 pequenas mudanças na lei sobre os partidos. E fazer o quê? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos que batalhar, estar atentos para que a liberdade da imprensa não seja diminuída nem um tiquinho. O que está hoje salvando o Brasil é a liberdade de imprensa. E a liberdade de imprensa significa liberdade crítica. E eu tenho medo de que as dívidas de grandes grupos empresariais das comunicações, de repente, amordassem a nossa imprensa e televisão. Então nós temos que, como uma coisa que parece totalmente secundária, nós estamos muito preocupados com a Varig, salvar a Varig, porque lá no exterior tem lá a Varig é sinônimo de Brasil, e não estamos preocupados em dar uma solução econômica para os grandes grupos de comunicação que ficaram tremendamente endividados e que no momento em que, por exemplo, o BNDES assumiu o comando com os políticos atuais de qualquer partido, amordaçar a imprensa, bom, aí sim o Brasil inteiro vai entrar numa crise muito maior do que a atual, porque não é uma crise moral como nós temos, vai ser uma crise de mordaça. E a mordaça vai impedir que nós façamos da crise um passo adiante. Professor Donaldo Schiller, prazer em tê-lo aqui, boa noite. Boa noite. Bem, já tivemos o depoimento de um jornalista, o depoimento de 2 filósofos.
e inclusive o meu amigo Cirne Lima se distancia do fato para julgá-lo como filósofo, eu vou fazer um distanciamento literário para ficar dentro da minha área de competência. Eu venho examinando os textos literários do Brasil desde a carta de Pero Vaz de Caminha. E o que se observa é que a literatura no Brasil efetivamente exerceu uma posição crítica quanto ao que acontecia no Brasil. O que se observou no período colonial? No período colonial nós estávamos atrelados à política europeia, inclusive com funcionários do governo que vinham para o Brasil para enriquecer com mandatos de 2 a 3 anos. Havia uma expressão para isto, fazer a América. Então teriam que fazer a América em 3 anos. A maior parte deles deixava as famílias da Europa, vinha para enriquecer, para ter o suficiente para levar uma vida confortável na Europa. Como é que se deu a nossa independência? Não houve um movimento popular. Deu-se por um golpe militar. Quer dizer que as oligarquias que dominavam o Brasil continuavam dominando. Como é que se deu a proclamação da República? Um outro golpe militar. De modo que nós, na verdade, não tivemos realmente uma experiência democrática dentro do país. Então, toda vez que havia uma agitação política, em nome da segurança, havia um governo de força para pôr ordem no país. Nesse sentido, concordo perfeitamente com o Cirne Lima, nós vivemos um grande momento da República Brasileira. Não só agora, isso vem desde Collor de Mello, em que politicamente estão se resolvendo as crises dentro do país. Concordo, amigo Cirne Lima, que crise não é um momento negativo. Todos os momentos de crise são elementos de criação, porque crise significa crítica. E agora, através da imprensa, concordo com ele também, nós temos um amplo acesso para participar da crise política e de exercer o nosso papel de cidadãos participando desse movimento. Acho que ainda há um problema dentro da organização partidária que deve ser refletida com muito cuidado. O que está se observando que gente que mantém uma posição crítica dentro do partido, que são os melhores, são eliminados dos partidos. Inclusive está em discussão um projeto de fidelidade partidária. O que significa isto? Que dentro do partido não se pode fazer crítica ao partido. Não sou de partido político porque eu não poderia estar falando as coisas hoje que eu falo se eu estivesse subordinado à direção de um partido político. De modo que eu entendo que o partido político deveria ser efetivamente uma instância em que se pudesse exercer a função crítica também dentro do partido. Quer dizer, que os partidos deviam se organizar frente a ideias que estão em discussão. Isso não está se observando. Quer dizer que trata-se do poder. A governamentabilidade não é em nome de uma ideia, mas da preservação de um poder. O que está em luta é luta de poder. Quer dizer que nós não chegaremos efetivamente a uma posição democrática se nós não tivermos oportunidade de debater ideias contra qualquer interesse de dominação pelo poder. Isso vicia todo o nosso processo político. Estamos sujeitos a demagogos na campanha política que nunca dizem a verdade, ninguém diz a verdade, porque se trata de conquistar o poder. Não está em discussão, não se discutem teses, discute-se a ascensão ao poder. Tipo, por exemplo, calote econômico, fome zero. No momento que o partido assume o poder, estas teses, elas perdem todo o interesse, porque foram puramente demagógicas. De sorte que, então, dentro de uma ideia, de uma construção de uma nação brasileira, na qual todos somos responsáveis, nós devemos ainda progredir a esse passo, que nós podemos discutir as nossas ideias livremente, dentro e fora dos partidos, para a própria saúde da vida nacional. Muito bem, conhecidos os pontos de vista dos nossos ilustres convidados, vamos fazer o primeiro intervalo. Vamos recomeçar com o professor Cirne Lima. E dentro da análise que o senhor fez,
professor Carlos Roberto Cirne Lima, em que o senhor saúda até o que está ocorrendo, o senhor acha que, e como o professor Donaldo também, aliás, todos reconhecem, é bom, porque isso vai criar uma situação nova, a crise vai criar uma situação nova. Uma particularidadezinha que interessa, o senhor acha que não é possível neste momento, e foi uma opinião também aqui, naquele programa que o senhor assistiu, que foi anteontem, com os professores Luiz Belibe Machado, o professor Marco Aurélio de Oliveira, o Joel Cândido, Carrion. o professor Carrion, foi muito interessante, do seu ponto de vista de análise da reforma política dos partidos. Já que o senhor acha que não convém no momento muito abrangente essa reforma, quais seriam os pontos, os poucos pontos que podem ser mudados já para o ano que vem? Porque alguma coisa vai acontecer ainda esse ano, na volta. A bola já está rolando no maior e melhor campeonato de futsal do país. Vá à quadra vibrar com os grandes jogos e acompanhe na RBS TV e TV Com a cobertura completa de cada rodada. Campeonato Estadual de Futsal Série Ouro. O melhor do país está aqui. Oferecimento Lojas Colombo, Golden Gross e BRA Transportes Aéreos. Liderança se conquista com conhecimento. Prepare-se para seguir carreira no Ministério Público estudando em um dos cursos da ESNP. Curso regular, curso anual e curso de atualização. Vagas limitadas. Matrículas abertas na Secretaria da ESNP. Informações ligue 3029-6565. Escola Superior do Ministério Público. Compromisso com o futuro. Sexto Salão de Motociclismo. Se você quer conhecer ou comprar motos, equipamentos e acessórios, venha para o maior evento de motos do sul do país. Sexto Salão de Motociclismo, de 2 a 10 de julho, no DC Shopping. A GVT foi uma empresa que foi muito parceira desde o começo. Eu me identifiquei por ser uma empresa jovem. A GVT, ela me dá um atendimento que eu comparo muito ao atendimento que eu dou para o meu cliente, onde o grau de exigência aqui do meu cliente é muito alto. E também vou implantar a GVT nos meus outros negócios. Não tem por que não trocar para a GVT. Mude você também. Ligue 0800 600 2000. Soluções diferentes. Ligações inteligentes. GVT. Nossos preços são reais. Aqui não tem mágica. Somente quem tem aviões, ônibus e hotéis próprios pode oferecer estas vantagens para você. Porto Seguro, Maceió, Recife, Natal e Fortaleza. Passagens aéreas com saídas de Porto Alegre a partir de R$ 99,00. Consulte seu agente de viagem. Valorize seu dinheiro. Voe BRA PNX. Consulte outros destinos em nosso site. O Rota 36 desta quarta continua sua viagem pelos campos de cima da serra. Vamos pescar trutas em Bom Jesus, fazer equitação em Vacaria e uma caminhada até o Fervedor, onde o Rio das Antas mostra toda a sua força. Rota 36, nesta quarta, às 10 da noite. Bem, os nossos telespectadores já perceberam que os nossos convidados estão aprofundando com muita inteligência a análise da crítica. E com a vantagem de que não há vinculações partidárias, nós temos repetido que procuramos a cada dia deste programa um novo ângulo para a abordagem do que está acontecendo no Brasil e que é muito grave e que nunca aconteceu nestas proporções. O professor Cirne Lima, que recomeça agora, acha bom que o que está acontecendo, porque os vícios da política, as mazelas estão sendo escancaradas como nunca na história do Brasil. Agora, duas coisas, professor Cirne Lima. Uma delas, um prognóstico seu, já que o senhor examinou tão profundamente
o que não deve ser mexido tão fundo em termos de reforma política, mas o senhor disse também que o Roberto Jefferson está poupando o presidente Lula. E deixou nem tanto nas entrelinhas, até também de forma muito clara, que se Lula for atingido, aí cai tudo. E aí sabe-se lá o que vai acontecer. Então eu gostaria que o senhor tocasse um pouquinho mais nesses dois pontos. O que eu insinuei, vou dizer agora escancaradamente, em crises como essa que nós conhecemos de outros países, inclusive da antiguidade, deixa eu fazer antes, como filósofo, em vez de entrar direto na tua resposta, dizer que isso já ocorreu. E ocorreu mal. Quando o Império Romano surgiu porque os romanos inventaram uma coisa completamente nova. Em vez de matar o aniversário, como os outros faziam, eles poupavam o rei, a religião, a justiça, os costumes, e só exigiam uma coisa: tributos e o direito de fazer as estradas e de convocar legionários. Bom, o Império Romano, com isso, uma mudança fantástica de mentalidade, ficou a civilização. E o Império Romano, sem nenhum grande inimigo externo, apodreceu e caiu em cima de si mesmo. E apodreceu por quê? Porque a austeridade daqueles primeiros romanos acabou e aconteceu exatamente o que está acontecendo no Brasil. Quando o dinheiro sai para o governo, só chega um pedaço no governo, porque cada corrupto vai tirando uma fatia. Quando o dinheiro vem do governo de volta, por exemplo, para a escola, nós sabemos para a escola que a parcela que chega é mínima. E tentaram contornar isso mandando diretamente. Então nós temos uma estrutura política corrupta que vem do Império Romano, que afundou, foi para Portugal e para a Espanha, que era o último limite do Império Romano, e foi o único lugar da Europa em que não houve reforma e contra-reforma a sério. Ou seja, a lei não foi introjetada. Ou há o castigo imediato, ou a gente faz toda e qualquer barbaridade. Isto veio para o Brasil. Os portugueses, os nossos antepassados, os meus antepassados de origem portuguesa, eram, inclusive, não sabe direito se eram ladrões de gado ou heróis do Brasil. Eu sou descendente, bisneto, tataraneto do brigadeiro Pinto Bandeira. Pinto Bandeira foi preso e mandado a Portugal por ladrão, e a rainha Dona Maria mandou ele de volta dizendo: não toquem no meu brigadeiro Pinto Bandeira. Bom, uma situação semelhante nós temos no Brasil de hoje, e nós não queremos seguir o caminho da queda do Império Romano. Então, o que fazer? Eu já disse a primeira coisa: preservar a liberdade de imprensa com todas as nossas energias, porque o ataque sério será contra a liberdade de imprensa. E será através da fraqueza financeira da liberdade da imprensa, principalmente de grandes redes de televisão. Bom, isso posto, nós pressupondo que haja liberdade de imprensa, o que está acontecendo agora e o que a gente prevê que possa acontecer de bom? Há uma coisa muito estranha. José Dirceu viveu 12, 13 anos no mesmo apartamento em Brasília com uma pessoa que de repente é ladrão, e o José Dirceu declara: eu não sabia que ele tinha... Valdomiro Diniz. Valdomiro Diniz. E o governo fez tudo para abafar e quase que conseguiu, vai surgir de novo. Agora, o Lula, que tinha como segundo homem o José Dirceu, o Lula não sabia do mensalão e de nada disso. Bom, se ele não sabia, ou é incompetente, ou é conivente. E ele não é atacado. E eu acho muito bom que o Lula não seja atacado. E o José Dirceu está fazendo uma coisa muito sábia, porque, inclusive, os safados têm, às vezes, um pingo de sabedoria ou de esperteza. O Jefferson sabe que se ele agora ataca tudo, porque é o que ele está fazendo e vai continuar a fazer, nós vamos ver ainda maravilhas de corrupção. Se ele ataca todos e também o Lula, cai o teto e ele está debaixo do teto. Então, na minha opinião,
o Lula deve ser poupado este ano e meio que ainda lhe resta, para que não haja uma desintegração do país. Então, primeira coisa, liberdade de imprensa. Segunda coisa, deixar o Lula poupado na medida do possível. Terceira coisa, eu não acredito em grandes reformas, porque no Congresso que nós temos hoje, essas reformas não vão passar. Então a minha posição é a seguinte, qualquer pequena reforma que passe já é lucro. E o processo de reforma política é um processo de crescimento, é processo. Vai levar anos e anos, às vezes décadas, para que a gente atinja a maturidade de uma Suécia, Noruega, Finlândia, etc. Então, nesse contexto, eu acho que a gente deve agora ver qual é a mudança que pode ser possível, porque as mais importantes não são possíveis, porque eles não vão cortar, não é só a própria carne, a própria cabeça. Porque o dinheiro desaparece quando vai do povo para o governo e desaparece quando vai do governo para o povo. Então, depois, a segunda coisa que a gente tem que fazer, depois de vigiar a imprensa, de continuar a uma pressão sem parar, porque nós não podemos parar a pressão. Parada a pressão, nós voltamos ao estágio anterior. Nós temos que continuar com essa pressão e fazer a reforma política possível. E a terceira coisa, que tem que ser imediata, e os ouvintes perdoem, porque se eu, como cientista, digo que nós somos um primata bem evoluído, nós somos um primata e bem evoluído. Evoluímos bastante, mas somos primatas. E não é só no primata, é no cachorro. Se o castigo não é imediato, o cachorro não consegue vincular o castigo ao ato mal que ele fez. Ou seja, se o cachorro vai fazer xixi no tapete da sala, ele tem que ser levado imediatamente para fora, porque se a dona da casa espera 5 minutos, ele não liga o castigo com o ato cometido. E nós temos, então, simultaneamente com a reforma política, que fazer uma reforma do judiciário, e eu não estou falando em grandes reformas, fazer uma reforma do judiciário que o castigo venha logo. E nós já vimos que nós temos hoje uma Polícia Federal muito boa, as comissões que estão trabalhando são muito boas. Agora, na hora que vai para a Justiça, até um Collor é absolvido. Perfeito. Isso tem que acabar. E qual é a maneira de acabar? Evitar que a gente possa fazer 5, 7, 10, 12 recursos, de tal maneira que quem tem um bom advogado nunca será a mudança da castigado. legislação processual. Processual, é isso. Professor Eduardo Luft. Bom, então eu acho então que a crise, na verdade, é mais grave do que a de Collor. Agora, também sou otimista no sentido de que é possível mudanças. Também acho que a mudança vai passar, tudo se encaminha, as cartas já estão mais ou menos dadas, na verdade, né? O que vai ocorrer, o que se espera que ocorra, na verdade, é uma preservação do Lula para ir até o fim do mandato e uma resolução interna no Congresso que também não vai ser grandes mudanças, vai ser mudanças pequenas, né? E a longo prazo, provavelmente, eu acho que pizza não vai dar, quer dizer, cassações vão ocorrer, né? Mas não mudanças grandes, né, em termos de reforma política, né? Quer dizer, mudanças pontuais e uma assimilação a longo prazo do que está ocorrendo, né? Agora, se a gente pergunta por um diagnóstico assim, mais teórico da origem da crise, aí eu concordo, eu queria unir um pouco o que o professor Donaldo Schiller comentava, o professor Cine Lima também. O professor Donaldo Schiller comentava de uma espécie de uma ideologia do poder pelo poder que assumiu o partido que hoje nos conduz, o PT, e que, na verdade, é algo que faz parte de um pouco do nosso jogo político, né? Mas eu acho que a gente faz um diagnóstico teórico um pouco mais... a pergunta pela origem dessa crise, eu acho que esse vazio de uma ideologia, de ideias políticas que possam ir contra essa ideia do poder pelo poder, tem sua raiz certamente na crise do marxismo. Eu concordo também com o professor Cine Lima, quer dizer, o partido que assumiu o poder não tinha uma ideologia política mais. Ela já foi ferida de morte, ela vai caindo aos poucos, mas ninguém hoje em dia mais leva muito a sério. E quando toma o poder, adota uma ideologia
que era de outro partido político, nós sabemos disso, quer dizer, toda a condição econômica, etc., é estranha ideologicamente para o partido que assumiu o poder. Então eu acho que a crise política pode ser entendida como uma consequência prática de uma falência teórica anterior. Certamente pode ser isso. Isso é muito importante para o Brasil assimilar essa crise, porque só realmente combatendo ideias atrasadas com relação à filosofia política, o marxismo, né, bem dito, e nós podemos ter um horizonte de ideias políticas que possam nos conduzir no futuro para situações melhores. Vamos citar um exemplo bem concreto. A gente sabe hoje em dia que um dos frutos básicos da corrupção estatal que nós vivemos hoje em dia com uma grande crise é a burocracia inchada do Estado. Quanto maior o número de burocratas no processo de formação de formulação de políticas, etc., maior a chance de corrupção. Passa necessariamente, portanto, por uma diminuição do Estado, que é um combate da ideologia que hoje em dia assola o nosso país na esquerda pensante que ainda existe, né? Quer dizer, eu soube uma notícia da Zero Hora que nós temos 98% de informalidade em microempresas. Isso é um absurdo, né? Então, se a gente sem o diagnóstico da crise teórica que está por trás da falência prática, que agora nós estamos vendo, é difícil ter um avanço futuro. Eu acho que há movimentos hoje em dia no sentido de uma conscientização a respeito dessa necessidade de uma mudança da compreensão do papel do Estado dentro da sociedade. Aliás, a liberdade de imprensa, muito bem falada pelo professor Cirne Lima, eu tenho muito orgulho nesse sentido de ter minha origem profissional no jornalismo, porque ela tem um papel excepcional, e mesmo com algumas pessoas comentando que certos órgãos estariam manipulados, etc., ela tem um papel hoje em dia absolutamente central e independente. E por que ela é independente? Pela liberdade de mercado. Se não houvesse concorrência entre as empresas de comunicação, se não houvesse um mercado que funcionasse com livre concorrência, nós não teríamos essa possibilidade de crítica. Então, eu acho que é preciso rever nossas ideias políticas, principalmente as ideias políticas que a esquerda, até pouco tempo atrás, defendia, né? E que não conseguiu substituir por uma renovação por ideias mais concretas e futuras. Quando se discute, por exemplo, o papel da redução do Estado, começa a criticar neoliberalismo, ninguém sabe o que é neoliberalismo, quer dizer, é uma palavra que se usa para combater indivíduos sem maior consistência teórica, né? Eu acho, nesse sentido, um diagnóstico da origem da crise, uma reformulação das nossas ideias que estavam na origem, ou das ideias que estavam na origem desse partido político que assumiu essa crise, né? Eu acho que ele é fundamental. Sem isso, não há avanço teórico, né? Pois não. Permitam fazer um novo intervalo. Vamos recomeçar pelo professor Donaldo Schiller. Já voltamos. Conheça o mais novo canal de comunicação entre a TV Com e você. Acesse www.tvcom.cliquerbs.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece no canal 36. Participe de promoções, consulte a programação, tire suas dúvidas e envie sugestões. É a TV Com, a apenas um clique de distância. Eu sempre sonhei em viajar para essas ilhas e ver as suas paisagens maravilhosas. Um dia eu decidi que ia e fui. A viagem foi inesquecível. Experimentei coisas novas e aproveitei cada recanto do lugar. Aprendi muito e me diverti mais ainda. Apesar das experiências fantásticas, o momento mais especial da viagem foi quando cheguei em casa. Tudo o que eu mais amo está ali. A minha família, as minhas coisas, o meu mundo. Bom Tempo. Seu espaço, seu mundo. Minha segunda é bacana, eu não faço drama, não faço tragédia. A terça-feira é uma comédia no GNC. Quarta é uma aventura, a quinta romance, a sexta uma estreia. Minha semana é melhor quando vou para o GNC. Sábado eu abro um sorriso, domingo não tem baixo astral. O GNC faz a minha semana especial. GNC, cinemas feitos pra você. Olá,
pessoal, a maior festa gastronômica do Litoral Norte está chegando. 16ª Festa Estadual do Peixe em Tramandaí. Um evento imperdível, com shopping, exposições, feiras e shows regionais e nacionais. Venha conferir as grandes atrações da culinária, entre elas a saborosa tainha assada. De 29 de junho a 17 de julho, a festa é em Tramandaí. Venha se divertir com a gente. Tramandaí, a capital das praias. Apoio TV Com. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Planejamento familiar para a sociedade, isso é um direito. Para nós, uma missão. Vamos dar uma volta ao mundo da sétima arte no próximo programa de cinema. A estreia de Quarteto Fantástico, adaptação dos heróis das histórias em quadrinhos para a tela grande. Chega à capital gaúcha uma mostra com alguns dos melhores filmes do novo cinema africano. Tom Cruise e Steven Spielberg estão de volta às telas na superprodução Guerra dos Mundos. E os bastidores do curta gaúcho de animação Os Olhos do Pianista. Tudo isso e, claro, muito mais no programa de cinema da próxima terça-feira, às 10 da noite, aqui na TV Com. Oferecimento Shopping João Pessoa. GNC Cinemas. Filipim Fotografias. E STB Trip Travel. A crise política é inevitável nos dias que correm e o Conversas Cruzadas tem trabalhado intensamente em cima desse assunto, hoje trazendo aqui professores e intelectuais. Professor Donaldo Schiller, prossiga, por favor. Então, recomecemos em Roma, onde tinha começado Cirne Lima. O Império Romano efetivamente se corrompeu por razões econômicas, militares, administrativas, mas não a ideia da romanidade. Ela continuou, por exemplo, com Carlos Magno, com Napoleão, até com Adolf Hitler, que sempre queriam a unidade europeia, pela força. O que aconteceu em 50 anos? Construiu-se uma unidade europeia com essas mesmas características da preservação das culturas individuais, com plena independência dos cidadãos, sem força militar. Quer dizer que essa ideia de uma comunidade que seja fundamentada no consenso, na palavra, ela é efetivamente eficiente, com todos os pensadores que ao longo desse período pensaram sobre o assunto, efetivamente com uma ideia, com uma contribuição efetiva para que isso acontecesse na área política. Agora, efetivamente, nós de alguma forma somos herdeiros do Império Romano também, com chefetes, com caudilhos. O caudilismo no Brasil é muito forte. É uma espécie de briga de generais no Império Romano. Menor no sul, porque foi desativada pela imigração, muito forte no norte e no nordeste do país. De modo que, qual é o interesse do caudilho? Dos seus interesses pessoais e não o interesse público. De modo que essa mudança é fundamental para essa cidadania brasileira. Que o nosso interesse, que o Lazier também acentuou, o interesse seja público. Quer dizer que se eu ocupo um cargo público, isso deve ser um sacrifício para aqueles que dependem da minha orientação. Se não for assim, o governo efetivamente não tem nenhum sentido. Agora, nós falávamos, por exemplo, sobre a questão da fome zero. Agora, enfim, ela está envolvida com um conceito de cidadania. A situação é muito grave no Brasil. Nós temos cerca de 30 milhões de brasileiros que não têm as condições mínimas para sobrevivência. Inclusive nas grandes cidades. Nós somos atacados pelas periferias, onde a pobreza é muito grande,
onde há gente desesperada, numa porcentagem muito alta. Há estatísticas de que as cidades brasileiras têm 40% de marginais. Isso significa pessoas que estão fora do processo educacional, civilizatório, etc. Quer dizer que há uma luta que nós devemos resolver. Agora, como é que se resolve esse problema? Dando cestas básicas, dando alimento para essa gente? Evidentemente que não. Se for assim, amanhã eu estarei numa fila pedindo recursos para os famintos que tem dentro da minha família. Quer dizer que isso não funciona. Quer dizer que para que haja um conceito de cidadania ativo, vivo, digno, as pessoas precisam ter trabalho. E é uma questão que nós não estamos resolvendo. O problema da industrialização, inclusive da sofisticação da industrialização, com computadores e robôs, etc., afastam as pessoas de baixa escolaridade. E aí tem o problema educacional. As nossas escolas públicas estão longe de atenderem às necessidades da população brasileira. As escolas privadas estão levando vantagem, o que é um absurdo, porque beneficia poucos, agrava a situação do Brasil. Já tivemos um sistema educacional muito bom, que inclusive foi se deteriorando nos últimos 30 ou 40 anos. Quer dizer que devemos colocar a educação brasileira numa situação absolutamente digna para o combate da fome. Isso significa para fazer com que todos os cidadãos brasileiros tenham condições de trabalhar e ganhar o seu sustento trabalhando. Professor Juremir. Pois é, mas eu queria falar um pouquinho assim como sociólogo, como historiador, porque isso permite ser um pouquinho mais amargo sobre o que está acontecendo. Eu, infelizmente, não vejo nenhuma razão para otimismo. Tudo indica que vai ficar muito pior, por razões bem simples. Das mesmas premissas, devíamos tirar as mesmas conclusões. Se é o mesmo ou tão grave quanto foi que aconteceu com o Collor, então a obrigação da sociedade brasileira é uma só: pedir o impeachment do Lula. Por que seria diferente? Por que não se pede o impeachment se o que está ocorrendo é da mesma magnitude? Por que o Roberto Jefferson isenta o Lula? Não só porque ele tem medo que as coisas se agravem, de toda maneira é quase certo que ele vai perder o mandato dele, como outros devem perder. Ele não o faz porque sabe que as elites brasileiras não querem um impeachment do Lula. Não querem porque estão profundamente satisfeitas com a política econômica do Lula. Essa aqui é a verdade. As elites brasileiras estão contentes com as realizações econômicas do governo Lula. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro, nem no governo Fernando Henrique Cardoso. Portanto, há razões de sobra para que as elites brasileiras não tenham interesse na derrubada do Lula. O que nós temos é uma crise política, principalmente uma crise no que diz respeito a financiamento de campanha. É um problema, de resto, internacional. E as reformas que se propõem, elas são muito piores. As que apareceram até agora são, por exemplo, financiamento público, que em princípio é bom, mas certamente vai gerar uma indústria da nota falsa e não vai impedir o Caixa 2, vai continuar existindo o investimento privado em campanha, ilícito, mas vai continuar existindo, e simplesmente vai se tirar dinheiro do pouco que já se investe em algumas coisas sociais para financiar a campanha. E de outro lado, se está pensando no voto em lista, que é voltar a antes de 1930, e significa simplesmente que se eu quiser votar no senador Eduardo Suplicy, eu também vou votar no Delúbio Soares, no Silvio Pereira e em toda a canalha. Ou seja, vai ficar muito pior, porque as reformas que estão sendo propostas por aqueles que querem encontrar uma maneira de continuar se locupletando. Então nós temos esse grande problema. Eu sempre gosto de lembrar, a propósito de crise, uma frase do Balzac, e dizia assim, a respeito dos jornalistas, mas eu adapto. Ele dizia, os jornalistas acham que tudo que é verossímil é verdadeiro. Isso em épocas de denúncias é muito bom, porque qualquer denúncia que surge, já todo mundo imagina logo que é verdade. O PT gostava muito disso, na época em que isso lhe servia. Toda vez que aparecia uma denúncia verossímil, o PT já dizia de cara, é verdade. E agora, claro, as coisas se inverteram, então nem o que é verdade parece verossímil ao PT. Nós estamos na situação inversa. O problema é que existem evidências, é que existem indícios, é que é preciso investigar e que as soluções que estão sendo indicadas não são boas, porque está faltando
coragem. E, curiosamente, o único sujeito que tem se mostrado corajoso é um bufão, que é o Roberto Jefferson. E que está fazendo isso não por boas razões, está fazendo certamente pelas péssimas. Aquele que está destruindo, derrubando o castelo da República Brasileira é um impostor. Então, onde nós podemos realmente enxergar algum sinal de melhora? Está muito difícil, inclusive porque a última aposta, o último sonho de melhora no Brasil foi o PT, que construiu o chamado patrimônio ético, que durante mais de 20 anos se apresentou como partido que não fazia as alianças espúrias, como partido que defendia os interesses dos mais fracos, como partido que tinha um projeto. E quando chegou ao poder não tinha projeto, não defendia as ideias dos mais fracos, se aliou aos mais espúrios, abandonou completamente as suas propostas de campanha, fez tudo o contrário do que fazia. Nos mentiu de cabo a rabo. Então, hoje está reforçada no Brasil a ideia mais nefasta. E nós não podemos dizer que não há razão para isso. Qual a ideia? A de que a política é isso aí mesmo. A de que político é tudo igual. Eles existem para nos enganar, para nos enrolar, para nos vender ideias falsas, depois eles se entendem entre eles e nós continuamos a existir e a funcionar apesar da política. Apesar da política. O mundo produtivo, o mundo do cotidiano, o mundo das universidades continua a existir, a criar, a produzir, a sonhar, a se defender, apesar da política. As universidades estão aí para mostrar isso. As universidades políticas, as universidades públicas, desde o período FHC, estão aí, vivendo apesar do que os políticos fazem. Então, eu sinceramente me vejo nessa situação de ter de declarar o meu mais profundo pessimismo sobre o que vem por aí. Eu perguntaria, depois disso tudo, em quem vamos votar? Qual é a nossa possibilidade de dizer, vou votar em alguém que vai cumprir o que disse e terá condições de praticar, de executar aquilo que propõe? Porque alguns estão aí, coerentes, porém, sem nenhum poder de execução daquilo que defendem. Parafraseando já algo que está sendo dito por aí, depois desta crise, o delúbio. Com certeza. Estamos em pleno delúbio. Olha aqui. Mas vamos fazer um intervalo e voltamos para a parte final. Eu vou lhe pedir, professor Eduardo Luft, que veio ao nosso programa pela primeira vez, mas a dona Lia Luft veio muitas vezes. E estamos vendo que o senhor tem o mesmo brilho da sua mãe. Mas que o senhor, nos poucos minutos que nos restam, nos diga alguma coisa sobre uma frase que disse o professor Juremir. Eles se entendem entre eles. Isto é, pode continuar tudo igual? Será mesmo? Aí realmente é o delúbio. Voltamos. Fazer compras nos free shops de Rivera está muito melhor. Melhor porque o dólar está mais baixo. Melhor porque a cota de compras está mais alta. Mas comprar em Rivera pode ser muito mais que um bom negócio. Venha, traga os amigos, a família. Na Fronteira da Paz você faz compras com toda a segurança. Dispõe de rede hoteleira de qualidade e ainda pode aproveitar os prazeres do jogo e da culinária uruguaia. Venha, estamos esperando você. Associação de Comércios de Free Shop de Rivera. Aposte no seu crescimento profissional. A Fundação Getúlio Vargas possui mais de 10 programas de MBA criados para capacitá-lo a se tornar um líder na sua área. Inscrições abertas para Porto Alegre e Novo Hamburgo. Fundação Getúlio Vargas, 60 anos de tradição e inovação. Numa comunidade carente, a vida às vezes parece sem rumo. A cultura pode mudar este quadro. Se você tem um projeto que leva qualquer atividade cultural às comunidades de baixa renda, inscreva-o no Prêmio de Inclusão Cultural.
Iniciativa RBS, Jornada Nacional de Literatura, Banrisul e Governo do Estado. A Delinea Todeschini tem o prazer de lhe apresentar a nova linha Color Glass 2005, com o design mais inovador que você já viu. Projete seu sonho com estilo único. Delinea Todeschini, Carlos Gomes, 1723. E a nova Delinea Todeschini na Ipiranga, 7684. Educar é ensinar a pescar, a cantar, a confiar e a jogar. É indicar o caminho a seguir. É dizer não, dizer sim, motivar. Acompanhar, dar carinho e mostrar. E há limites pra tudo, menos pros sonhos que a gente tem. Educar é ensinar a pensar, a entender, a perguntar, querer ver. E também é mostrar como é bom poder fazer algo pra se orgulhar. É elogiar, ficar junto e mostrar que educar é tudo pra melhorar o mundo que a gente tem. Educar é tudo. RBS. Traga seu filho para a única escolinha de futebol onde todas as torcidas se entendem. Escolinha de Futebol do Planet. No Planet Ball, a galerinha aprende a jogar bola, desenvolve a autoestima e o respeito pelo adversário. Tudo com carinho e a experiência do professor Amaral. E, é claro, na melhor estrutura de futebol society da capital. Planet Ball, agora com a escolinha do Planet. Planet Ball, Cristiano Fischer, quase na Ipiranga, 3338-6443. Planet Ball! O Campeonato Brasileiro Série B está pegando fogo. E aqui na TV Com, você acompanha toda a luta do Grêmio e do Caxias pela classificação para a próxima fase. Campeonato Brasileiro Série B. Tá acontecendo? Tá na TV Com. Patrocínio Teva. Oferecimento Lojas Colombo. Golden Cross. E BRA Transportes Aéreos. A crise política, sob o prisma dos nossos intelectuais, escritores, acadêmicos, e eu não sei se o senhor aceita, professor Eduardo Luft, um enfoque um pouquinho, continuando, de que tudo pode continuar como está. Será que o professor Juremir tem razão? Bom, eu acho, a gente tem que pensar no seguinte sentido, sendo a crise pior do que a crise do Collor, aí eu vou responder um pouco a colocação do Juremir, né? Sendo a crise pior do que a crise do Collor, justamente é isso que me leva a crer que seria melhor uma solução mais pensada, vamos dizer assim. Por que não impeachment do Lula? Porque o nosso modelo presidencialista não vai permitir nessa atual circunstância isso por uma razão muito simples. Não é só o presidente estar envolvido. São 4 grandes partidos, as suas lideranças no Congresso, quer dizer, o presidencialismo tem um pouco de impasse nesse sentido. Como os dois poderes estão envolvidos, o que se faz? Então, a manobra que está se fazendo, que eu não acho implausível, é um pouco realista nesse sentido, está isolando o presidente para tentar mudanças internas graduais e pequenas no parlamento. Então, uma resposta mais pensada justamente pela gravidade da crise, porque uma solução mais precipitada, acho que pode nos levar a um abismo, nesse sentido, sim, né? E também, então, colocando... Mas eu tenho um pouco mais vamos dizer assim, de expectativa no sentido de que é possível mudanças, desde que, eu acho que graduais é possível mudanças, né? Avanços, né? E, por outro lado, também comentar a questão colocada pelo professor Donaldo Schiller. A ética vem do grego ethos, costumes. Um problema central do nosso país é a fragilidade dos costumes políticos, mas dos costumes em geral. E o problema dessa fragilidade dos costumes é que ela exige, como contrapartida, uma hipertrofia do direito. O cidadão passa a confiar em cada passo que dá numa lei que é dada para orientá-lo, porque os costumes não permitem uma orientação adequada. Como é que se reforma costumes? Com disseminação de educação. O professor Donaldo estava comentando isso. Quer dizer, fome zero não adianta nada. É disseminação de educação para formar um ethos, inclusive um ethos político, porque nesse sentido não há outra saída. Só para encerrar, Lazia,
Eu uma vez vi uma matéria de uma revista com uma menina de 11 anos ou 10 anos de idade, numa favela carioca, e o repórter perguntava para ela, vem cá, quem é a pessoa boa aqui na favela? Não, quem é o mal aqui na favela? É aquele que vem aqui, me agride, me espanca, rouba de mim, menino dizendo, né? Policial. E quem é que é o bom? É aquele que me leva, me ajuda, etc, etc, que era um bandido lá, um traficante procurado. Isso, na teoria, na terminologia hegeliana, do filósofo Hegel, significa um mundo invertido. O ethos ficou tão destruído que, de repente, dentro de uma mesma comunidade, você tem grupos sociais que têm valores invertidos. Então, só uma reformulação a longo prazo profunda do ethos via uma educação generalizada e maciça, primeiro e segundo grau, mais importante que a universidade, é que vai poder formar um novo ethos. É um caminho de longo prazo. Né? Professor Carlos Roberto Cirne Lima, o senhor lembrou muito bem que o Roberto Jefferson é o líder hoje no Brasil. Ele que comanda, ele assusta. Agora, deixa eu lhe pedir um prognóstico. Será mesmo que não vai ser caçado ninguém dentro do Congresso? Porque aí eu lhe faço a seguinte pergunta. O Roberto Jefferson disse lá atrás, no dia da Comissão de Ética, ou na saída, numa entrevista depois, que há mais ou menos 80, e depois mais adiante falou em 100 recebedores do mensalão. Ora, se de fato houver isto dentro da Câmara dos Deputados, quem vai ter coragem de pedir a cassação do Jefferson? O Jefferson tem muita carta na manga. Ele poderá ir para a tribuna da Câmara, na hora de discutir a cassação, perguntar, mas que moral tem vocês? E poderá apontar, porque ainda a noite passada, no depoimento, quando houve aquela discussão da regra de que não se vê em processo nenhum esse sistema de pedir todas as perguntas e só responder depois que todas forem formuladas. Isso é realmente irregular, não se vê isso no processo judicial comum. Não é? Faz uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta. Mas aí silenciaram e aceitaram as condições do Jefferson, que depois se veio a saber, porque ele tem com ele as contas de cada um dos integrantes da comissão. Ele sabe quem financiou a campanha de cada um. Ele pode atacar qualquer um. Ele tem o mapa da mina de todo mundo. Como é que vai terminar isso? Deixa eu contar uma historieta que um dos maiores filósofos alemães me contou, e acho que para outros também, quando estudou um pouquinho melhor a situação política brasileira. Ele disse que a política brasileira parece uma dança de macacos, em círculo, em que cada um está segurando o rabo do outro. Isso. Foi o que disse ontem, eu tenho o rabo preso, né? Quem não tem o rabo preso pode me atacar. Bom, então, se isto é verdade, e tudo indica que é verdade, com raras e honrosas exceções, essas exceções são minoria. E pelo sistema democrático, não há como, via Congresso, resolver isso de uma maneira simples. E a tentação que a gente tem é de, então, vamos chamar uma ditadura militar de novo, que vai salvar a pátria. Bom, eu fui caçado 10 anos pela ditadura militar e proibido de lecionar, porque eu era supostamente comunista. Se havia alguém não comunista naquela universidade, era eu, porque eu tinha recebido a vacina chamada Adorno e Horkheimer. Então eu não quero de jeito nenhum uma intervenção militar, e os militares estão bem quietinhos. Agora, o problema continua. Se o Congresso é uma roda de macacos em que cada um segura o rabo do outro, o que fazer? Eu tenho a impressão que os Estados Unidos e outros países, a Alemanha e outros países civilizados, encontraram uma solução para isso. Inclusive no caso do Roberto Jefferson. Ele está dizendo tudo isso porque sabe que ninguém vai poder atacar sem que o contra-ataque dele seja muito pior. Então, assim sendo, Roberto Jefferson teria que ser eleito presidente da República vitalício. Bom, e nós teríamos, então, uma situação muito pior do que jamais tivemos. Então, qual é a solução que outros países encontraram? Dar uma anistia para pequenos delitos e fazer agora uma punição severa para todos os outros. Traçar uma linha
em que, de um lado da linha, temos os criminosos mais perigosos e, do outro lado da linha, os pequenos. E conscientizar a população, através da imprensa e da educação, a longo prazo da educação, de que esses espaços vazios, e que ficariam vazios por 4, 5, 6 anos, teriam que ser preenchidos por pessoas que cumprem a palavra, com integridade moral. Eu acho, e sou a favor, de cassação de 20, 30, 40 deputados, senadores, e que se trace um limite. Aquele que foi receber o mensalão uma vez só, é poupado. Sim. Aquele que foi... Recebeu sistematicamente, é imediatamente cassado. Sem este tipo de corte, nós não iremos resolver o problema. Pelo seu raciocínio, nunca. o Roberto Jefferson deve ser cassado? Deve. Deve ser cassado. Deve. Agora, com um atenuante, porque aquele que levantou o problema contra todos os outros, em qualquer sistema criminal do mundo, recebe uma pena atenuada. Então, o delator, a bem da justiça e do bem comum, recebe uma pena menor. Então, vamos dizer que tem um deputado que recebeu 100 vezes o mensalão, e o Roberto Jefferson recebeu 100 vezes o mensalão, este outro tem que ser, porque ele falou, ele pode receber uma pena um pouco menor do que a do outro. Sim, mas para o político, a pior pena é a cassação. A cassação. Porque o senhor tem dúvida que se o Jefferson não for cassado, ele não vai ser o deputado mais votado no ano que vem no Rio de Janeiro? Certo. Ele tem que ser cassado. Professor Donaldo. Bem, pela conversa nós estamos entre o macaco e o filósofo. E estamos em algum lugar desses extremos. Platonicamente, só pelo governo dos filósofos. Isso significa pelo governo dos que pensam. Platão foi muito crítico à democracia ateniense, da qual procedem todas as nossas democracias, precisamente por causa disto. Porque a democracia se corrompe. Corrompe por quem? Pela demagogia. Nós estamos debaixo do poder, desde Collor de Mello, debaixo do poder da demagogia. Por quê? O demagogo não diz o que pensa, ele diz o que convém para o seu domínio sobre o seu eleitorado. Muito bem, estamos fazendo uma revolução do pensamento contra o macaco. Quer dizer que para a saúde da nação brasileira e da democracia brasileira deve-se ampliar esta posição crítica frente ao governo, uma vigilância contínua. Estes que estão lá nos representam a sociedade brasileira. Nós os votamos, nós somos os corruptos. Enquanto nós dissermos que nós somos os puros e os corruptos estão lá dentro, nada vai acontecer. A reforma tem que começar em mim, tem que começar em nós e envolver toda a sociedade brasileira para exercer uma cidadania responsável, consciente, deliberada para o bem do país. Professor Juremir. Pois é, Lazier, eu acho que mais uma vez, como na época do Collor, tudo isso vai ser decidido por quem não se esperava. Na época do Collor foi a decisão, os fatos vieram realmente à tona, um pouco pelos ressentidos, o Pedro Collor, depois por aquele motorista e pela atuação da imprensa. A Veja, principalmente, a Folha de São Paulo. E, mais uma vez, quem vai desencavar os fatos até as últimas consequências serão a Veja e a Folha de São Paulo. E vamos... Isto É também está fazendo um bom trabalho. Como também fez naquela parte, no caso do Collor. Olha, nas reuniões da comissão, como a noite passada, mais de um dos integrantes da comissão disse: nós estamos a reboque da imprensa. Pois é, e vai ser isso mesmo. Como a ajuda fundamental dos pequenos personagens. Infelizmente, nem os filósofos, nem os macacos, os do cotidiano. A secretária... Fernanda Carina e outros desse naipe que vão aparecer. E por razões as mais variadas, nem que seja de se tornar celebridade por alguns minutos, aparecer no programa do Jô Soares, ser entrevistado pelo Lazier Martins na Rádio Gaúcho e tudo mais, vão fazer denúncias. São esses pequenos e a imprensa, com suas mais variadas razões também, porque a Veja lá tem suas razões políticas também, mas continua existindo esse horizonte de descobrir os fatos. E diante dos fatos,
não há força que resista. Se os fatos se acumularem, como eles estão se acumulando, haverá muitas cassações. Se os fatos continuarem se acumulando, tem duas de grande porte que vão acontecer certamente. A de Roberto Jefferson e a de José Dirceu. E se os fatos se acumularem muito mais, eu tenho de dizer aqui no meu papel de Cassandra que vai se falar muito no impeachment do presidente Lula. Bem, senhores, um programa que dá margem a muita reflexão e o pior numa hora dessas da noite, né? Porque pode deixar muita gente sem dormir, né? Numa sexta-feira. Mas a TV Com agradece muito as suas inteligências que vieram aqui contribuir com esse programa nesses dias de tantas agruras e tantas preocupações. Então, muito obrigado, professores, Carlos Roberto Cirne Lima, Juremir Machado da Silva, Donaldo Schiller, Eduardo Luft. Conversas Cruzadas de hoje ainda e por muitos dias continuará assim a crise política. Bom fim de semana, estaremos aqui de volta na segunda-feira, 10 para as 11 da noite. Boa noite.